hoje. Bom dia a todos. Liga o Wi-Fi, por favor, filho. Se você for usar, me avisa, eu ativo aqui. Bom dia a todos, que a paz do Senhor seja com todos nós, que nós possamos prestar um culto ao Senhor, que seja do agrado dele. É bom mais uma vez estar aqui. Hoje eu que vou cantar, faz muito tempo que eu não canto na congregação. Nós temos muitos dirigentes, mas devido à pandemia, né, eu estou aí para substituir. Então que Deus possa abençoar a todos, que possamos prestar um bom culto ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor por esse dia de hoje, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui em toda a segurança. Pedimos ao Senhor que esteja aceitando, Pai, o nosso louvor, ouvindo as nossas orações de acordo com a tua vontade, que nós possamos, Pai, estar tendo comunhão juntamente contigo, com todos os irmãos nesse momento em que participaremos da ceia e da oferta, que nós possamos, Pai, ouvir uma boa mensagem, que ela possa vir a nos inspirar e nos fortalecer espiritualmente, Pai. Fique conosco nesse dia, esteja também com os irmãos que não podem vir e que estarão em casa, Pai, cultuando ao Senhor. No nome santo de Jesus, amém, Senhor. O primeiro canto que a gente vai cantar é o Antífona, número 5, do cantor de capa azul. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Eu acho que com a máscara já fica difícil da gente cantar, né? Então a gente consegue se liberar um pouco mais. Número 5. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Ti, Deus Filho, Salvador, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Say
nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar das bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém? Quão grande és tu. Esse cântico, eu cantei durante muito tempo na minha vida. Ele me faz lembrar alguns irmãos, né, que sempre cantavam, né? Eu me lembro da dona Anita, da dona Benedita, da dona Lourdes, que deve estar assistindo. E é sempre bom poder cantar esse cântico, meditando, né, nas palavras. Ele fala muito sobre a criação e como Deus é grande. Vamos cantar? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém? Pode sentar-se. Melhor não subir, né? A leitura dessa manhã servirá como base para a mensagem. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Versos 25 e 26. Diz:
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Oremos. Bendito Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã onde podemos dizer quão grande és tu, ó Pai, onde toda honra e toda glória é dada a ti, ó Pai, nos céus e na terra. Pois é o dia do Senhor, o dia que nos achegamos em comunhão, ó Pai, para celebrarmos a sua vitória na cruz, em favor dos nossos pecados, ó Pai, onde nós podemos nos aproximar do Senhor através dos nossos louvores a Ti, onde colocamos a nossa vida através das ofertas, ó Pai. Graças te damos também pela palavra do Senhor que nos enche de alegria, juntamente com o Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. Que este culto seja de inteiro agrado a Ti. E é em nome do Senhor que eu oro e agradeço. Amém. Pedir para ficar de pé novamente. Esse cântico, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Muitas vezes nós falamos muito de Deus, muito de Jesus, e às vezes esquecemos que o Espírito Santo, os três são uma pessoa só. Eles são a trindade, né? E esse cântico, ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim para salvar, para curar, para libertar, né? E proclamar a vitória, né? Então, que nós possamos estar cantando, né? E deixando o Espírito do Senhor agir sobre nós. Porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para salvar, para salvar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para curar, para curar, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina. Sobre todas as coisas Ele reina. Ele fala, Ele fala. Sobre todas as coisas Ele fala. Ele vence, Ele vence. Sobre todas as coisas Ele vence. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Para falar
do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti para ministrar, para ministrar, quebrantar no coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina, Ele fala, Ele fala sobre todas as coisas. Ele fala, Ele vence, Ele vence sobre todas as coisas. Ele vence. Amém? Temos mais esse cântico e logo em seguida a ceia e a coleta. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Amém. Pode sentar-se. Bom dia a todos. Nós vamos dar início à ceia do Senhor. Jesus, na noite que ele foi traído, ele nos ordenou como mandamento que nos reuníssemos como corpo de Cristo, que é a igreja, para que lembrasse do seu sacrifício. Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23.
Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Oremos. Onipotente, onisciente, Deus, Criador de todas as coisas, estamos aqui na unidade do Espírito Santo, como corpo de Cristo, para te agradecer, Senhor, por ter enviado seu Filho amado, porque ele ressuscitou e hoje está vivo e é o Senhor da Igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amado, nos cuidado em todos os dias de nossas vidas. Abençoe, Senhor, esse pão que agora vamos comer em memória de Ti. Em nome de Jesus é que oro e agradeço. Amém. Vamos orar pelo suco da videira que representa o sangue de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, por essa semana que o Senhor nos deu abençoada, que o Senhor nos perdoe de nossas falhas, Senhor, dos nossos pecados, que o Senhor nos oriente para que possamos cada vez mais nos aproximarmos da sua cruz. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que derrama sobre sua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas.
abençoe esse cálice que representa o sangue de Jesus derramado na cruz em favor de nós. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. A ceia do Senhor está encerrada. Daremos início a outro mandamento, que é a coleta para os santos. Vou passar a ler em 1 Coríntios 16, onde Paulo nos instrui sobre a coleta. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor que nos dá tudo, o Senhor que providencia tudo em nossas vidas, o Senhor que cuida de nós em todos os sentidos, que nos dá a moradia, nos dá a roupa, o alimento, o Senhor que nos dá tudo, te agradecemos, Senhor. Que possamos nós também contribuir para o crescimento da igreja com o pouco ou o muito que podemos contribuir, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa nossas falhas, nosso egoísmo e nos ajude a cada vez mais quebrantar nossos corações para que possamos cada vez mais doar para o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que esse dinheiro também seja usado, Senhor, com toda a honestidade, para o engrandecimento da sua obra. Em nome de Jesus, que agradecemos. Amém. Agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Teu amor, te adoramos, glória a ti, glória a ti. E nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus. Jesus, Senhor, te adoramos, glória a ti, glória a ti. Confundindo a cabeça do Otávio aqui. Vamos cantar o Te Agradeço. Vamos ficar de pé novamente? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Amém? Tem esse cântico, não há Deus maior. Logo em seguida nós teremos a pregação. E não existe Deus maior, porque nós só temos um Deus, que é o Deus que nós servimos. Amém? Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Pode ser. Valeu, vou tirar seu apoio moral aqui. Ou não, ficou até bom, ó. Sou baixinho também. Ah, gostei. Só isso aqui. Minha Bíblia aqui. Cumprimento a igreja, os irmãos que estão online também, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os irmãos aqui do metrô pelo convite, pela oportunidade de trazer uma mensagem à igreja. Espero que Deus possa me usar nesse dia, que Ele possa falar ao coração dos irmãos. Otávio, eu tenho 2 horas, né? 2 horas. Antes das 2, eu libero vocês pro almoço, irmãos. Pode ficar tranquilo. Bom, então, seguindo o calendário de mensagens da congregação, que vem se estendendo aí durante esse mês aí, os 7 Eu Sou de Jesus. Então, hoje eu vou falar nós vamos falar um pouquinho a respeito do Eu Sou a verdade, a ressurreição e a vida que Jesus Cristo pronunciou aqui no capítulo 11 de João. Infelizmente, irmãos, João tem 57 versículos, esse capítulo de João, capítulo 11. Nós não vamos ter tempo de chegar até o final, mas eu acredito que até esse versículo que nós lemos aqui, que o Gil leu para a gente, que é o texto base da mensagem, ele é o ponto central e teológico dessa mensagem, então eu acredito que nós consigamos chegar nele, tá? Então, os irmãos me perdoem aí, por causa do tempo, nós vamos chegar até mais ou menos este ponto aqui, ok?
Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai maravilhoso, Deus de poder e graça, Senhor, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, gratos estamos, Senhor, diante do Senhor. Pois reunidos como igreja aqui, Pai, graças os méritos de Jesus Cristo, o seu sacrifício, Pai, o seu tamanho amor de tê-lo oferecido, Pai, para que pudesse nos redimir dos nossos pecados, Pai, das nossas falhas. Obrigado, Senhor, porque mesmo tão pequeninos, Senhor, falhos e pecadores, o Senhor nos concede, Pai, o direito de sermos chamados filhos do Senhor, e o Senhor nos concede, Pai, entendimento para entender a sua palavra e a sua vontade para nós, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Bom. Isso não estou esquecendo de nada. Irmãos, imagina a seguinte situação. Tenta imaginar, se marquem, chego aqui para vocês e falo, eu sou a ressurreição e a vida. A minha sorte é que não tem pedra aí do lado dos bancos, né? Porque senão eu ia ser apedrejado. Então, é mais ou menos nessa ideia que nós temos que tentar ver o que acontece aqui nesse capítulo 11 de Jesus e também de João, e também o porquê que Deus resolveu operar esse milagre através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele era uma pessoa comum, assim como nós. Assim como eu aqui diante de vocês, ele era uma pessoa totalmente comum. E a Bíblia ainda fala em Isaías 53:2, fala que ele era uma pessoa sem formosura. Ele não era uma pessoa que era atrativo fisicamente, de rosto, não era uma pessoa que enchia os olhos das pessoas. Então você imagina, um judeu, naquele tempo, comum, como qualquer outro, que chegava e de repente ele se pronunciava diante de diversos judeus. Eu sou a verdade e a vida. Tenta imaginar esse tipo de situação. É bem complexo. Se pôr no lugar desses judeus nesses tempos. Então, essa é uma afirmação muito séria que Jesus Cristo fez nesse tempo aqui. Para nós, hoje, é algo comum, é algo natural. Por quê? Porque nós já entendemos a obra de Jesus Cristo, nós entendemos o que significa o Evangelho. Então, assim, quando nós falamos de uma forma bem genérica, nós lemos assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ok, nós sabemos que é Jesus, nós sabemos que é a ressurreição e a vida. Mas e naquele contexto? E naquele tempo, onde ele era um simples judeu, como qualquer outro? Lógico, à vista humana, ele era um simples judeu. Então, Deus também escolheu esse momento, este milagre, para poder efetivar, de fato, essa crença em Jesus também como o Filho de Deus. Para os judeus, isso era uma blasfêmia sem tamanho. Era algo muito sério de Jesus Cristo chegar e se pronunciar como a própria ressurreição e a vida. Porque a ressurreição em si, ele é um assunto que sempre foi muito sério, sempre foi muito debatido, principalmente entre eles. Não à toa que o assunto ressurreição criava uma divisão dentre os próprios judeus. No meio deles, que eram os saduceus. Era uma divisão religiosa dos judeus que não acreditavam na ressurreição de mortos. Então, quanto menos ainda, alguns que não acreditavam na ressurreição, esperar ou pensar que o Messias que eles tanto aguardavam seria alguém que viesse para morrer, ressuscitar, consequentemente, e oferecer isso, essa graça ao povo de Deus. Quanto menos ainda. Não é à toa que o próprio Paulo, ele usou dessa dissensão que existia entre os judeus para poder se livrar do tribunal do Sinédrio. Lá em Atos, capítulo 23, do verso 6 ao 10, retrata exatamente essa parte, onde Paulo ele estava diante do Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio ele era composto por 71 pessoas, justamente número ímpar para não dar empate de votos entre judeus e saduceus. E o apóstolo Paulo ele se utilizou disso para poder causar um alvoroço, causar ali uma confusão entre eles para ele conseguir se livrar do julgamento que ele estava passando ali no Sinédrio. O próprio apóstolo Paulo fala nessa passagem, eu sou fariseu, eu estou sendo julgado pela esperança e pela ressurreição de mortos. Então, justamente isso que
ele conseguiu se livrar por causa dessa divisão. Para vocês verem como é um assunto que não ele é sério. Ele não é brincadeira. Principalmente entre os judeus, era uma coisa assim que dividia eles mesmos. Então nós vemos que a ressurreição, ela até os dias de hoje, ela não é algo que ela é facilmente digerido. Até mesmo para as pessoas nos dias de hoje. As religiões em si, muito pouco, tirando aí a cristandade, vamos dizer assim, até as mesmas divisões evangélicas e que se professam como cristãs no mundo, você vê pouco falar de ressurreição. Além dessas, você não vê os outros falando. O máximo que você vê aí é o espiritismo, mas falando o quê? De reencarnação, que é bem diferente de ressurreição, e ainda mais o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. E não é à toa que já foi motivo de confusão no meio propriamente da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos lá em 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo, tratando com a igreja a respeito de ressurreição, ele teve que ser tão incisivo com a igreja a ponto dele chegar e falar, olha, se vocês não creem na ressurreição de Jesus Cristo, vocês estão anulando toda a obra de Jesus. Porque toda a obra de Jesus, de fato, ela está pautada em cima da ressurreição dele e daquilo que ele oferece para os seus, para o povo de Deus. Então ele teve que falar, olha, vocês estão vivendo em vão, se vocês não creem de fato na ressurreição. Para vocês verem como é sério. Então nós vemos que essa afirmação de Jesus Cristo aqui, dentro do contexto dessa passagem, ela é séria, mas porém ela é poderosa e ela demonstra que Jesus ele estava diretamente amando de Deus, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E de fato, somente pegando água aqui. E de fato, somente a autoridade divina, alguém com autoridade divina que poderia chegar e se pronunciar esse tipo de coisa a respeito de si mesmo. Porque nós sabemos que, ao longo da história, até mesmo aí no meio do cristianismo, como o próprio Jesus alertou, muitos foram os que se pronunciaram como se fossem o Messias ou algo do gênero. Mas o que diferencia é que hoje, mais de 2000 anos depois, nós vemos este que é realmente a ressurreição e a vida. Mas para eles, naquela época, era blasfêmia, era loucura. Então, nós entrando um pouco aqui no contexto primeiro do Evangelho de João mesmo, Jesus Cristo ele realizou diversos milagres, muitos milagres, de forma que o apóstolo João ele escreveu no seu Evangelho, lá no capítulo 21, que muitos foram tantos os milagres de Jesus que ele fez, que não caberiam em todos os livros da terra. Obviamente que isso é uma forma um pouco exagerada aí de João falar, né? É uma hipérbole, mas como ele queria dar ênfase em tantas benfeitorias que Jesus fez durante o seu ministério em apenas 3 anos, que ele fez essa hipérbole, como a gente pode falar. Mas João ele escolheu esses 7 milagres específicos para relatar no seu evangelho, para falar que Jesus ele era Deus, ele era o Messias e o Salvador esperado pelos judeus. No capítulo 2, João fala que Jesus ele transformou água em vinho. No capítulo 4, ele curou à distância o filho do oficial do rei. No 5, ele curou um paralítico. No 6, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. E no 6 também, Jesus Cristo andou sobre as águas. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, que nós vamos ver aqui no texto hoje, ele fala da ressurreição de Lázaro. Então, o motivo pelo qual João escolheu esses milagres era para demonstrar que somente Deus poderia realizar coisas como esses milagres que nós vemos, e como o milagre de Lázaro. Somente Deus pode transmutar elementos, pode mudar a água para vinho, ele pode manipular a natureza que ele mesmo criou, ele pode suspender as leis que ele mesmo criou e aplicou sobre esse planeta, como as leis da física, as leis da gravidade. Isso tudo foi, vamos dizer assim, ignorado em forma de um milagre quando Jesus caminha sobre as águas. Então, somente o Criador, realmente, de todas as coisas, poderia realizar esse tipo de coisa. E não diferente com o milagre que se refere à ressurreição de Lázaro,
pois somente Deus pode conceder a vida. Somente Deus tem o poder sobre a morte também e sobre o pecado. Então, João, ele queria dizer, através do seu evangelho e desses milagres, que Jesus, ele era de fato Deus, e que ele estava no meio de nós, ele andava no nosso meio, no meio da humanidade. E ao ressuscitar Lázaro, ele mesmo se apresenta como a própria ressurreição e a vida. Ou seja, no último milagre, João, ele relata realmente o poder de Cristo, o poder de Deus concedido a Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Então, o Evangelho de João, o objetivo geral do Evangelho é para que todos pudessem crer em Jesus como Filho de Deus e demonstrar a glória de Jesus Cristo exatamente como um Filho de Deus. Foi por causa disso também que nós vemos esse milagre de Lázaro, que nós vamos ver um pouquinho aqui. Então, nós vamos entrar no texto, vamos discorrer. Só um aviso aos irmãos que, de repente, aí algum irmão online ou algum irmão presente não está acostumado com uma pregação expositiva, ela se assemelha a um estudo, mas não é bem um estudo. Nós analisamos o texto, o contexto, tiramos aplicações práticas para nós como igreja nos dias de hoje, ok? Então vamos começar, capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 4. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, no verso 1 aqui, João já identifica Lázaro de Betânia, porque existiam duas Betânias. Essa Betânia aqui, da aldeia de Marta e Maria, é uma Betânia que ficava a 3,5 km de Jerusalém, ficava perto, ao lado do Monte das Oliveiras. E existia uma outra Betânia que ficava além do Jordão, na região da Judéia ali, aonde as margens do Jordão, aonde o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Por isso que o João, ele já identifica aqui que o Lázaro, ele era de Betânia. Esta Maria, essa que ele menciona aqui, é a mesma que ungiu o Senhor, só que ele conta isso no capítulo 12, no capítulo seguinte. Isso daqui ainda não tinha acontecido. Mas João, quando escreveu essa carta, esse evangelho, foi, eu acho que um dos últimos a ser escrito aí no Novo Testamento. Acho que foi... Tem divergência entre os especialistas, os teólogos, mas entre 70 e 90 ali, mais ou menos, é o conceito. Então, todo mundo já conhecia a história de Maria. Então, por isso que João vai mencionar só no capítulo seguinte. No verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus que o Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Jesus, ele estava na Pérea, a 40 quilômetros de distância de Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro estavam. Ele estava do outro lado do Jordão. Então, elas tiveram que, naturalmente, mandar um mensageiro para que pudesse comunicar o Senhor Jesus Cristo que Lázaro estava enfermo. E quando fala aquele que o Senhor ama, Jesus, ele se envolveu com essa família, Jesus se hospedou lá e provavelmente por diversas vezes, não por uma só. Como nós sabemos lá a história em Lucas 10, se eu não me engano, de cabeça, onde Jesus tem aquele episódio onde Marta, ele está hospedado na casa de Marta e Maria, e a Marta, ela está correndo com todos os afazeres, e a Maria está aos pés de Jesus. E a Marta fala para Jesus mandar que ela fosse ajudá-la. E ele fala que Maria tinha escolhido a melhor parte. Então, Jesus, ele tinha um relacionamento muito bom com essa família. Ele tinha um apego, um carinho por essa família. E principalmente o Lázaro, que elas mencionam aqui como aquele a quem o Senhor ama. E no verso 4 ele fala que
essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então nós vemos aqui que a doença de Lázaro, ela tinha uma finalidade, ela tinha um propósito estabelecido por Deus, que era mostrar a glória de Jesus Cristo através dele, através da vida dele, através do milagre que seria realizado por Jesus Cristo. E então seria confirmado o ministério também de Jesus Cristo diante dos seus discípulos e diante de todos que ali estariam presentes. Então Deus ele permitiu a enfermidade de Lázaro, que era alguém que era amado do Senhor, como elas mesmas falam aqui, como João relata no texto aqui, para que o Filho de Deus fosse glorificado. Esse é um exemplo que, assim, racionalmente para nós, ele é um pouco controverso, ele é um pouco antagônico, vamos dizer assim, principalmente nos dias de hoje, né, com algumas teologias que nós vemos por aí, que falam que crente não fica doente, né? Crente não tem problema de saúde, crente não tem problema financeiro. Então é um exemplo um pouco controverso. E a maioria das pessoas, muitas vezes até mesmo no nosso meio, só vê em Deus quando elas alcançam alguma satisfação pessoal, algum favor do Senhor. Somente em exemplos de cura, satisfação pessoal e familiar. Mas a Bíblia nos diz que aqueles a quem Jesus ama também podem ficar doentes. E eventualmente vão ficar. E podem sofrer também. É um exemplo para nós aqui, é uma aplicação, na verdade, que esse texto nos entrega. A aplicação é que o quê? Que Deus também ele se glorifica nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, no sofrimento do seu povo. Deus também se glorifica nisso. Não à toa que Paulo, quando ele fala lá na Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 8, ele fala o quê? Em tudo vocês deem graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Ele está falando com a igreja, para vocês, em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, nós não compreendemos esse tipo de coisa, principalmente ao ler esse exemplo do texto. Mas uma coisa é certa, no meio dos nossos problemas, das nossas tribulações e das nossas dificuldades, Cristo também mostra a sua glória para nós. Ele nos dá a condição de enfrentar e de suportar as nossas adversidades. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, no verso 13, ele fala que não nos sobreveio tentação humana que nós não pudéssemos suportar, que nós não pudéssemos superar. Então, uma pergunta que geralmente nós não nos fazemos é como que Deus está sendo ou ele pode ser glorificado na tribulação e no problema que eu estou passando? Particularmente, eu vejo muitos irmãos que têm lutas muito fortes, que eu admiro e que têm sido de exemplo para fortalecer a fé, fortalecer a igreja, que Deus usa fortemente o exemplo de muitos irmãos para abençoar a igreja e fortalecer os outros irmãos na fé. Então, é uma coisa que nós temos que nos perguntar quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas. Como Deus está sendo glorificado diante do meu problema, diante da minha tribulação? Bom, vamos seguir com o texto, do verso 5 até o 16. Diz o seguinte: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono.
Peraí que eu me perdi aqui. Repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. No verso 5, amava Jesus, Lázaro, Marta e sua irmã. Então, novamente, João ele confirma o seu relacionamento, o relacionamento de Jesus Cristo com aquela família. Que Jesus ele tinha um carinho, um apego especial por aquela família como um todo, não somente por Lázaro. No verso 6, fala que Jesus ele demorou 2 dias. Então, o Cristo ele mostra sua glória exatamente por isso, porque ele propositadamente ele esperou para ir ver Lázaro, porque ficaria muito mais evidente o poder dele e o seu ministério ressuscitando Lázaro do que apenas curando ele. Só lembrando que o mensageiro ele levou 1 dia para chegar até Jesus, Jesus demorou mais 2 dias e depois Jesus se dirigiu a Betânia. Então, mais 1 dia de viagem, totalizando aí 4 dias. Então, se quando Jesus chegou lá, ele já encontrou de 4 dias morto, supõe-se que Lázaro ele morreu aí assim que o mensageiro partiu para comunicar a Jesus do fato. Então, essa é mais uma coisa que mais uma reflexão que nós podemos tirar desse texto. Porque isso, para nós, como humanos, é um pouco estranho, porque nós tendemos a pensar dessa maneira. Poxa, mas ele não amava essa família? Jesus não amava ele, não amava Lázaro, essa família? Então, por que esperar tanto tempo? Por que esperar esse tempo todo, sabendo que ele estava doente? Principalmente, como o texto diz, aquele a quem ama, a quem ele amava. Quem ama quer privar do sofrimento, não é mesmo? É o que geralmente nós pensamos, como humanos e com o nosso raciocínio limitado. Mas muitas vezes Deus ele enxerga à nossa frente. E nós temos dificuldade de lidar com isso. Quando nós temos angústias, problemas, nós clamamos desesperados para Deus por um socorro. E muitas vezes nós temos o silêncio, nós temos a demora, e muitas vezes nós temos os 4 dias que Jesus demorou para chegar em Lázaro. Na realidade, nós somos igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele clamava ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E nós, de fato, nós fazemos isso nas nossas aflições. Só que muitas vezes, nós temos que nos contentar com aquilo que o apóstolo Paulo também ouviu. A minha graça te basta. Muitas vezes nós temos que aceitar isso. Nos versos 7 e 8, depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos, eles questionavam sem entender, pois eles tinham acabado de vir de lá, e eles tentaram matar, tentaram apedrejar Jesus lá. Então eles estão falando: pô, senhor, é isso mesmo que o senhor quer? O senhor sabe que, voltando ali, vão querer matar o senhor. O senhor acabou de sair fugido de lá, o senhor vai querer voltar para lá? É isso mesmo? E nos versos 9 e 10, Jesus responde: não são 12 as horas do dia? E no 10 ele fala: se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Jesus ele está usando um jogo de palavras aqui, mas o que ele queria dizer é o quê? Que ele sabia exatamente qual era a hora dele. Ele sabia que ele poderia voltar e transitar lá, porque ele sabia que a hora dele se entregar para o sacrifício, para aquilo que Deus tinha determinado para ele, ainda não tinha se cumprido o tempo. Então ele podia transitar normalmente. E quando ele fala, já não são 12 as horas do dia, na cultura judaica, né, enquanto se existe sol, é hora de trabalho. Então ele está falando: eu sei da minha hora, mas eu ainda tenho trabalho para fazer e eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. No verso 11, isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele fala nosso amigo, então isso também nos indica que Lázaro, ele não era querido somente de Jesus Cristo, mas ele era querido de todo o grupo que andava com Jesus. Todos os discípulos
gostavam de Lázaro, ele era bem querido de todos. E Jesus, ele sabia a real condição de que Lázaro se encontrava. E ele sabia perfeitamente que Deus havia reservado este momento especial para o testemunho do poder de Jesus Cristo e para que todos viessem a crer nele. Versos 12 e 13. Jesus fala que Lázaro tinha adormecido. Os discípulos, eles não entendiam o que era o adormecer de Lázaro. Eles não conseguiam entender. O adormecer, nós vemos principalmente no Novo Testamento, que é a forma como todos se referem à morte dos santos, à morte dos justos, aqueles que são separados por Deus. A Bíblia sempre se refere ao adormecer dos cristãos, principalmente aos cristãos, é referido esse termo, adormecer, não morte. Mas de forma que eles não entendiam. Então, no verso 14, Jesus teve que ser explícito com eles. Jesus falou, não, peraí, eu estou dizendo para você, o Lázaro está morto mesmo. Lázaro realmente morreu, para que eles entendessem. Então, no verso 15, diz que, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Jesus, ele se alegrou de não estar lá, no momento de necessidade que Lázaro estava passando, e logicamente a aflição que todos estavam ao redor dele também estavam passando, justamente para demonstrar aos seus discípulos. Ele queria demonstrar o poder que Deus havia concedido a ele sobre a morte. Se ele tivesse ido assim que o mensageiro chegou, ou se ele tivesse presente lá neste momento onde Lázaro se encontrava doente, provavelmente não iria acontecer uma cura, ou uma ressurreição. O que iria acontecer seria, de fato, uma cura. Então, para que eles pudessem, de fato, crer e presenciar um milagre como este, né, que mesmo às custas da dor, do sofrimento de Lázaro, que Deus preparou esse momento. E o texto fala aqui que Jesus se alegrou, só vale ressaltar que Jesus ele não se alegrou na morte de Lázaro em si, mas ele se alegrou porque ele sabia o que Deus havia preparado para aquele momento especial. Então, aqui nós temos mais uma outra aplicação também para nós, que muitas vezes Deus nos deixa chegar a situações, a pontos extremos nas nossas vidas. Tem situações que nós olhamos para um lado e para o outro e a gente fala, olha, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que possa ser feito. E ele muitas vezes ele deixa acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de situação, para que realmente quando ele vem agir, a gente possa falar, não, realmente só Deus poderia ter feito isso. Somente Deus poderia ter consertado essa situação. Verso 16. Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Sempre tinha um ramelento, né, nas histórias de Jesus, né? Sempre tinha alguém que tinha que dar um clima de ação, de drama, né? Quando não era o Pedro cortando a orelha do Malco, agora é o Tomé, né? Falou, não, tá bom então, já que o senhor vai, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo morrer com o senhor então. Versos 17 ao 27, a gente já está chegando lá. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, e que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Jesus perguntou. Sim, Senhor. Respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então, no verso 17, Jesus chega com seus discípulos e Lázaro já estava morto há 4 dias. Lembrando aí todo o tempo descrito de viagem, que todo o tempo que ocorreu aí, 1 dia de viagem, mais 2 dias que Jesus esperou e mais 1 dia de viagem. Então, como eu já falei anteriormente, presume-se que Lázaro já estava morto desde que o mensageiro partiu de Betânia. Verso 18, 15 estádios, 3,5 quilômetros de distância de Jerusalém. Muitos vieram ter com Marta e Maria, muitos judeus, o que nos indica também que a família de Marta, Maria e Lázaro, eles eram muito queridos, não só de Jesus e de seus discípulos, mas também muito queridos da sociedade judaica como um todo ali. Muita gente conhecia eles. Então, eles eram uma família bem quista na sociedade. É o que o texto nos indica aqui. E também, um fato curioso é que essa popularidade que essa família tinha, indiretamente proporcionou uma multidão que viria e assistiria ao milagre que Jesus iria realizar ao ressuscitar Lázaro. E o verso 18, ele também nos indica, como nós vimos aqui, que estava a 3,5 quilômetros de Jerusalém. Então, era uma distância curta. O acesso era muito fácil para todos aqueles que conheciam a família vir prestar sua solidariedade e ajudar aquela família de alguma maneira. Então, nós vemos que Deus ele toma conta de todos os detalhes. Deus preparou cada detalhe desse evento que ele preparou para confirmar Jesus Cristo como Filho de Deus e o seu poder. No verso 21, disse a Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. A Marta ela não está reclamando, ela não está falando: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ela está demonstrando fé. Ela está demonstrando que ela realmente acredita nele, sabia dos feitos dele e que, para ela, se ele tivesse ali no momento que Lázaro adoecesse, Jesus não ia permitir que Lázaro morresse. E, de fato, na verdade, isso é uma verdade. Você não vê ninguém morrer na presença de Jesus Cristo nos evangelhos. No 22, mas também sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Então, novamente, ela está confirmando a sua fé em Jesus Cristo aqui. No entanto, quando ela está falando assim, olha, tudo que o Senhor pedir, eu sei que Deus vai te conceder. Mas em nenhum momento, mesmo ela crendo do jeito que ela cria em Jesus Cristo, ela imaginou, ela pensou que assim, não, se o Senhor pedir para Deus ressuscitar o meu irmão, ele vai ressuscitar. Em nenhum momento passou isso pela cabeça dela. Tanto é que a gente vê nos próximos versículos aqui que Jesus Cristo ele declarou para ela que o Lázaro havia de ressurgir, mas mas o que acontece? Nós vemos que ela fala que ela acredita que o irmão dela iria ressurgir sim, mas ele iria ressurgir no último dia, na ressurreição, naquela profecia que os judeus tinham lá de Daniel 12:2, que fala do dia do juízo final. Então, quando ela falou aqui que tudo que Jesus pedir a Deus seria concedido, nem passou pela cabeça dela que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, mesmo com 4 dias de morto. E outro fato também que a gente tem que considerar a respeito disso é que Jesus ele esperou justamente esse período, esse prazo. Por quê? Porque para eles era um caminho sem volta. Por quê? Quando ele chegou lá, não, ele já fede, já cheira mal, já está de 4 dias. Então Jesus já chegou no momento onde todos tinham perdido a esperança para que realmente Deus pudesse operar um milagre ali. Bom, então Jesus
verso 23 e 24 a gente já viu, que ele iria anunciar que ele ia ressuscitar Lázaro. O verso 25 e 26, Jesus ele proclama para Marta que ele é capaz de dar vida aos mortos e que é ele que detém o poder sobre a morte. Quando ele fala que ele é a própria ressurreição e a vida, ele realmente está se pronunciando como alguém que detém o poder sobre a morte. E para deter o poder sobre a morte, também tem que deter o poder sobre o pecado. Porque, principalmente os judeus, devido ao histórico deles, eles tinham perfeita consciência de que a morte ela era uma consequência direta do pecado. Então, para alguém ter poder sobre a morte, ele teria que também ter poder sobre o pecado. E Jesus, quando ele está falando que ele é a ressurreição e a vida, ele está falando, eu tenho poder sobre essas coisas. Eu tenho poder sobre todas as coisas, sobre a morte e sobre a vida. E todo que crê em Jesus, como fala no texto aqui, não morrerá, mas viverá. O vulgo cristão, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, cristão, mesmo que morto, um dia vai viver. No dia em que o último inimigo for conquistado, que é a morte, ele vai ressuscitar todo aquele que crê nele. E no 26, quando ele fala que todo o que crê em mim não morrerá eternamente, Jesus está dizendo que, quando ele está dizendo não morrerá eternamente, ele está fazendo uma alusão direta ao inferno. É isso que Jesus está falando aqui. Por quê? Ou seja, nós estamos vivos. Nós vamos morrer um dia. Isso é fato. Isso é claro. A nossa taxa de mortalidade nesse mundo ainda é de 100%, seja de qual causa for. Mas nós não vamos cair na morte eterna. O cristão nunca vai cair na morte eterna e no inferno. E a morte nunca vai ser o final para nós como cristãos, graças aos méritos de Jesus Cristo. Então, nós percebemos aqui o porquê que esse milagre ele tinha que ficar registrado também, porque João fez questão de registrá-lo dentre tantos outros, como nós falamos no começo, que ele fala que Jesus Cristo realizou no capítulo 21 de João. Porque nós vemos também que Marta, tanto Marta quanto os discípulos, nós vemos no 27 aqui, ó, Jesus perguntou para ela, você crê nisso? E ela respondeu, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, mesmo ela crendo, mesmo os discípulos crendo em Jesus, eles não conseguiam conceber que Jesus realmente ele teria poder sobre a morte e sobre o pecado. Então, esse é um dos motivos, eu acredito que um dos principais motivos que João escolheu este milagre como o último milagre. Se for ver, esse é o último milagre que foi relatado no Evangelho de João. Ele escolheu este milagre justamente por causa disso, para confirmar Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, irmãos, concluindo, como eu disse que nós íamos vir até aqui, eu acredito que eu já tenho me estendido bastante no tempo, nós vemos que Deus ele não se glorifica somente nas nossas vitórias, nas nossas conquistas, mas por vezes também ele é glorificado nas nossas tribulações e algumas vezes ele até nos deixa padecer nos nossos problemas, até o nosso limite, muitas vezes, mas para que ele possa ser exaltado, para que ele se exalte sobre as nossas lutas, sobre a nossa vida. E ele, independente de qualquer coisa, ele sempre está no controle de tudo. Então, se você também está sofrendo por alguma razão nessa vida, algum problema específico, você saiba que tudo ocorre para a glória de Deus. E o seu sofrimento não quer dizer que Deus e que Jesus não te ama, mas quer dizer exatamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para a glória a Deus, para a glória de Deus. Então nós vamos fechar esse estudo, essa mensagem aqui, com esse último milagre registrado por João no seu Evangelho, onde ele confirmou o poder de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Graças a Deus. Deus nos abençoe.
Esse tema, a ressurreição e a vida, né, para a gente, nos dá uma certeza, nos dá uma esperança, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E ele dá essa certeza para a gente que nós também venceremos a morte, né? E ressuscitaremos com Cristo para estarmos com ele morando no céu. Obrigado, Mark, pela mensagem. Nós vamos cantar agora esse cântico, Hosana. Esse é o último cântico dessa manhã. Logo após nós teremos os avisos e a oração final. É interessante esse cântico, né? Porque nós cantamos e muitas vezes nem sabemos por que cantamos, né? Mas esse cântico, essa passagem, a referência dela está lá em Mateus capítulo 21, mais precisamente no versículo 29, né? Quando ele diz que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor, né? É por isso que nós cantamos, né? Aquele que vem montado no jumentinho foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então vamos ficar de pé e vamos cantar esse cântico, sabendo que Jesus é aquele que veio e nos deu a vitória através da ressurreição. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor, como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor, como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Amém. Pode sentar-se. Bom dia a todos os irmãos que eu não tive oportunidade de cumprimentar hoje. Bom dia novamente. Bom dia a quem nos visita, as pessoas que estão conosco nesse culto de hoje, a todos que estão em casa também. Quem eu não cumprimentei, bom dia. Eu vou tirar a máscara para fazer os avisos, acho que dá para ouvir e entender melhor. A Gil agradece a Deus pela semana. Hoje temos a visita da minha irmã Maria.
Maria, ok. Meu cunhado William e meus sobrinhos Gabriela e Davi. E a minha nora Natália. A Natália, já está falando francês, Natália? Ainda não. O Zé Erivaldo está indo, não, já está na França. Então, ele está indo jogar lá. Hã? O Erivaldo, desculpe, o Zé é o pai, Mas esse vai logo está falando francês também, comendo croissant de manhã. O Rodrigo agradece a Deus por mais uma semana que se inicia e também pela oportunidade que recebeu para trabalhar na área da engenharia. Que Deus lhe dê sabedoria nessa nova jornada. Amém, Rodrigo. Ainda o Rodrigo pede oração pela família dele e amigos, em especial pela dona Marlene, que está na UTI, que é a mãe de amigo dele, pela irmã Vitória e por uma porta de emprego para o meu pai. Ok, Rodrigo. O Nivaldo e família, o Nivaldo agradece aos irmãos, agradece primeiramente a Deus pela misericórdia na vida dele, por tudo que já passou e que cada dia aprende mais. E, em segundo lugar, agradece aos irmãos da Igreja do Metrô pelas orações em prol dele e da família. E deixa aqui uma reflexão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por isso que nunca desistimos. Eu vou fazer a leitura agora dos pedidos de oração que o Adilson junta no grupo da Metrosul. Esses pedidos foram anotados, então, no dia 17. A Renata agradece pela vida do pequeno Gustavo, que tem melhorado a cada dia, e sua mãe está muito feliz e agradecida. Também pede orações pela vida do pequeno Nicolas, que passou por uma cirurgia de transplante de coração, que correu tudo bem, ele já está na UTI e estável, graças a Deus. Também pede orações por consolo da família do doador, muito bem lembrado, Mauro. Consolo pela família do doador, que também passa por o sofrimento de perder um parente, mas principalmente a família que agradece pelo coração dessa criança. Também temos que pensar no doador, na família do doador, que sejam confortados também. A Eliane agradece a Deus as orações, pois deu tudo certo na retirada dos pontos da cirurgia e pede orações pelo resultado da biópsia e por sua recuperação. A Priscila agradece a Deus e as orações em seu favor, pois ontem, no dia 16, ela fez a radiocirurgia e correu tudo bem. Continuemos em oração por sua saúde. Também pede urgente, orações pelas vidas da Kátia, da mãe, e de sua filha de 15 anos, que ambas estão doentes de câncer, e a mãe tem câncer no ovário em estado muito delicado, e a filha tem um câncer raríssimo, um sarcoma. Se tiver algum doador de sangue, plaquetas no grupo e puderem ajudar ou compartilhar nas redes sociais, a Débora está precisando muito. O Rodrigo Silva agradece a Deus e as orações por Marlene, pela mãe do amigo Wallace. Ela está estável, que conseguiu uma vaga para fazer o exame. Continua pedindo orações por ela e para que tudo dê certo. O Adilson pede orações pelo conforto da família de um colega de trabalho que perdeu a mãe por Covid. Esse é o pedido de orações que a gente mais tem ouvido. Mas isso ainda está... Em breve, isso vai passar. Em breve, a gente não vai ter que pedir orações por pessoas que se vão por Covid. A gente vai pedir mais orações pelas pessoas que estão se recuperando, pelos profissionais que estão trabalhando com isso e que não vão ter que sofrer tanto com pessoas que perdem, com vidas que perdem, com vidas que se vão nas mãos dessas pessoas. Nós vamos fazer a oração final nesse momento. Vou convidar o Luiz, que é da 9 de julho, que está congregando conosco esses dias. Está sendo convidado para fazer a oração final. Por favor, Luiz. Obrigado. Bom, que Deus abençoe a todos, Eu vou pedir para os irmãos para orar pela minha esposa, Ana, que ela fez uma cirurgia
E agora ela tava doendo bastante do meu lado ali, a cirurgia na boca, né, no dente. Então, por favor, irmãos, orem por ela, tá? Antes de fazer a oração final, posso fazer uma leitura? Por causa dessa pandemia que foi falado, eu sempre, quando eu lembro da pandemia, eu lembro dessa passagem, é 1 Timóteo, capítulo 2, é muito conhecida, versículo 1 em diante. Antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas de súplica, oração, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, Paulo, né, foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Bendito Deus e Pai, com todo respeito, Senhor, estamos na Tua presença. Queremos, ó Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja, ó Pai, com todos aqui que estão reunidos, ó Pai, e todos os irmãos online, em todos os lares, ó Pai. Por causa dessa pandemia, Pai, estamos aí, ó Pai. Às vezes, aparentemente separados, ó Pai, fisicamente, através das tecnologias. Mas, Pai, estamos juntos, ó Pai, juntos para glorificar o Teu santo nome. Abençoe a todos, ó Pai. Não falte nenhum, Senhor. Todos esses pedidos, ó Pai, que foram feitos agora, recebam a todos, ó Pai, e atenda, ó Pai, conforme a necessidade de cada um. Ó Pai, que possamos, ó Pai, ir para nossas casas, Senhor, convictos, edificados, ó Pai, da Tua verdade, do Teu Evangelho, Senhor, que possamos seguir e praticar, ó Pai. Tudo isso pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor.